Pessoal, boa tarde, todos me ouvindo? Sim. Beleza, vamos começar a aula então. Aula de matemática, vamos continuar o que nós fizemos na última aula. Só vou, na verdade, dar uma relembrada aqui com vocês para a gente partir para os próximos assuntos, que a gente precisa terminar isso daqui para começar definitivamente a parte de função, tudo bem? Bom, só relembrando um pouco da última aula, o que nós vimos, a gente viu há 15 dias atrás a parte de intervalos reais, tudo bem? O que a gente tinha visto em intervalos reais? Só para relembrar um pouquinho os conjuntos numéricos que a gente estudou, os naturais, os inteiros, os inteiros, racionais, os irracionais, eles, quando unidos, formam o conjunto dos reais, tudo bem? A gente viu uma coisa que a gente chamava de reta dos números reais, que eram a reta dos números reais. Era uma forma de a gente representar esses conjuntos numéricos em uma reta, tudo bem? A gente escrevia, colocava a reta, colocava os números, e a gente podia representar o conjunto dos números reais nesse formato. Essa reta a gente também chama de eixo real. Algumas coisas importantes, é o zero, que ele é o que a gente chama de origem, vamos lembrar, é a origem da reta. E essa reta ela é infinita, tanto para a direita, ela vai até o mais infinito, quanto para a esquerda, até o menos infinito, tudo bem? A gente viu a definição de números opostos e números simétricos, que na verdade é a mesma coisa. Números opostos ou simétricos são aqueles números que basicamente eles têm o mesmo valor, só que sinal contrário. O que significa, o que era isso? Qual era o significado disso? Eles tinham a mesma distância até a origem, tudo bem? Que a gente podia representar isso pelo módulo do seu número. Tá, isso eu estou passando rápido porque foi toda a nossa aula de semana passada, apenas uma breve revisãozinha. Bom, o que é importante que a gente viu era como representar os intervalos reais, tudo bem? A gente tinha alguns tipos de intervalos, que eram os intervalos limitados, como a gente representava esses números, né? Vamos passar rápido aqui para a gente ver as duas diferenças mais importantes. A gente tinha dois tipos de intervalos, né? Esse aqui a gente está falando do intervalo limitado, que o intervalo limitado ele tem um começo e um fim. Então ele começa no menos 3 e termina no 3. Aqui começa no menos 3 e aqui termina no 3. Qual que era a diferença entre esses dois intervalos? Um intervalo é fechado, então notem aqui. Deixa eu pegar a caneta. Esse intervalo aqui é fechado. O que significa o intervalo fechado, pessoal? Qual que era o significado desse intervalo fechado e qual que era a diferença para esse intervalo que é aberto? Alguém? Estão aí? E aí, pessoal, vocês lembram a diferença? Sim, não? O fechado inclui o número que está em cima. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Sabrina. O intervalo fechado, ele inclui o número extremo. Então, esse menos 3, ele está dentro do intervalo. Tanto que a representação desse intervalo é esse daqui, ó. Menos 3 menor ou igual. Tá vendo? Ó, tem um tracinho embaixo. Ó, aqui, maior ou igual. Ele tem um tracinho. Quando é intervalo aberto, notem que não existe o traço embaixo desse elemento. Não tem o traço. Então, significa que esse menos 3, ele não está incluído no intervalo, tudo bem? Bom, aqui a gente tinha visto mais intervalos limitados, em que a gente tinha a situação de numa extremidade ser aberta e na outra ser fechada, ou vice-versa, tanto faz, pode ocorrer. Quando a gente fizer esse tipo de representação, a gente tem que indicar. Então aqui, ó, se for aberto, eu coloco o símbolo de menor sem o tracinho. Quando for fechado, eu coloco o símbolo de maior com o tracinho. Algumas representações desse, mais uma forma de representar se o intervalo era aberto ou fechado, era com as chaves aqui, se ela era aberta ou se ela era fechada, tudo bem? Se a boquinha da chave está para fora do número, fazendo aqui um pouquinho mais
avantajada. Aqui, ó, ela está para fora. Significa que o intervalo é aberto. Se ela aqui está com a boquinha pro número, significa que esse número é fechado, tudo bem? Olhem, no exemplo de baixo, a gente tinha aqui fechado no -3 e aberto no 3, ó. Fechado no 3 e aberto no... perdão, fechado no -3 e aberto no 3, tá? E aqui é a forma de representar. Quando a gente pinta a bolinha, significa fechado. Quando a gente não pinta a bolinha, significa aberto. Bom, aqui eram os tipos de intervalo. Intervalo fechado, que tem um início e um fim. E intervalos abertos. E tinha um intervalo semi-aberto, semi-fechado, ou semi-aberto, tá? Aqui os intervalos ilimitados, isso que eu queria chegar. A gente viu que existem alguns intervalos que não tem fim. Não tem começo ou não tem fim. Nesse caso, esse intervalo ele começa aqui no A e vai até aqui o mais infinito, tudo bem? Esse daqui também é um intervalo ilimitado com o início aberto. Aqui é a mesma coisa, só que começando no menos infinito. Então, o intervalo ele vem lá do menos infinito e ele para em A. Aqui ele para em A. Tudo bem? Nesse caso, fechado. E nesse caso, aberto. Tudo bem? A gente fez esses exercícios, tudo bem? Na semana passada, né? A gente chegou a fazer, não fez? Aqui era união. A gente fazia as uniões, os intervalos, tudo bem? A gente fazia as intersecções, os intervalos. Pegava o que os intervalos tinham em comum. Foi isso que a gente fez. Aqui foi a diferença entre dois elementos, entre dois intervalos. Esses exemplos a gente fez. Bom, era isso. Foi isso que a gente fez na última aula. Hoje, a gente vai começar a ver uma estrutura que é muito importante para as funções, tudo bem? Que é o sistema de coordenadas. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, o que é um sistema de coordenadas? Hoje a gente começa a aula de hoje falando sobre isso. Assim, a gente viu desde lá da nossa primeira aula, a gente começou com conjuntos, né? Conjuntos foi a primeira coisa que a gente estudou. A gente viu os tipos de conjuntos, as operações em conjuntos, viu formas de representar esses conjuntos através das retas, e a gente vai ver agora um outro tipo de sistema que a gente consegue representar alguns elementos matemáticos, tudo bem? O que a gente vai ver hoje são as coordenadas. O que é uma coordenada, pessoal? É isso que a gente vai ver e como representar. Bom, vamos continuar aqui. Sistema de coordenadas, vamos lá. Pessoal, isso daqui é uma carta. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício mental aqui. Eu tenho uma carta, eu vou enviar essa carta. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei o selo e tal. O que está faltando nessa carta? Hoje quase a gente não usa correio, né? Dificilmente a gente usa correio, uma coisa meio antiga. Mas ainda assim existem as cartas. Você ainda recebem cartas, seja de conta, seja qualquer coisa. Ou você vai fazer uma compra na internet, você faz a compra de qualquer coisa, um eletrônico, roupa, sei lá, entra no site da Amazon, faz uma compra e pede para ir para sua casa. Isso aqui é o envelope que você vai receber. O que precisa estar nesse envelope? Que informação está faltando aqui? Alguém?
E aí, pessoal, vocês estão aí? E aí, pessoal, o que precisa ter numa carta, no envelope? O que O endereço para onde vai ser destinado? Perfeito. Perfeito, pessoal. Tipo, eu vou enviar alguma coisa. Eu preciso ter o que de mais importante nesse envelope, nessa carta? Eu preciso ter para onde vai isso. Porque se eu vou simplesmente pôr uma carta no correio, tipo, o carteiro vai pegar a carta e falar, beleza, é uma carta. Onde eu entrego isso? Tudo bem? Então, tá faltando uma coisa muito importante, que é o endereço. Não só o endereço, tem mais uma coisa. Quem é o responsável, quem vai receber esse envelope? Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou enviar uma carta para o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Tudo bem? Eu tenho o nome, quem vai receber. E eu preciso do endereço desse museu. Então aqui o endereço do MASP é na Avenida Paulista, 1578, Bela Vista, cidade de São Paulo e o CEP. Então isso aqui são informações importantes para eu saber quem vai receber isso e onde vai receber isso, tudo bem? Bom, uma outra forma de a gente representar esse endereço do MASP. A gente tem aqui o endereço representado na sua forma escrita, tudo bem? Aqui eu estou colocando o que a gente chama de logradouro, né, que é a Avenida Paulista, o número de onde está essa localização na avenida, o bairro, a cidade e o CEP, que é um código do logradouro, tudo bem? Uma segunda forma de a gente representar isso é a gente pegar um mapa. Então aqui é um mapa aqui da região da Bela Vista, na cidade de São Paulo, e a gente vê nesse mapa onde está essa localização. Então isso daqui é uma imagem do Google Maps. Se você pegar esse endereço que está escrito aqui, colocar no Google Maps, ele vai te dar essa localização aqui. Então aqui vocês têm a Avenida Paulista e aqui está o Museu do MASP, em frente ao Parque Trianon, tudo bem? Bom, isso é um sistema de coordenadas, é uma forma de um sistema para a gente, na verdade não é um sistema de coordenadas, né? É uma forma de a gente identificar a localização de um ponto, tudo bem? Através, por exemplo, do seu endereço. Se vocês pegarem nesse mesmo, aqui também no Google Maps, vocês entrarem, digitarem esse endereço, vocês vão encontrar esse ponto. Se vocês clicarem nesse ponto, ele vai dar as coordenadas para vocês desse ponto, a latitude e a longitude, tudo bem? Que é o que vocês aprendem lá em geografia. O planeta ele está dividido em latitude e longitude, e você consegue identificar qualquer ponto do planeta, qualquer localização, através dessas coordenadas. Então, esse é um tipo de sistema de coordenadas, tudo bem? Sistema de coordenadas serve para a gente localizar um ponto no espaço, tudo bem? Bom, claro que na matemática aqui para a gente tem um outro tipo de sistema de coordenadas que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o plano cartesiano, tudo bem? O plano cartesiano foi pensado, na verdade já foi o sistema de coordenadas, ele já foi pensado por muita gente, mas esse cara aqui foi o responsável por pela primeira vez colocar isso num papel, escrever e documentar. Alguém só pela imagem conhece? Já estudaram sobre ele? É o Já viram alguma Descartes? vez? Muito bem. O pessoal tá manjando. Pô, essa eu duvidava. Mandaram bem. É o René Descartes, tudo bem? Bom, ele vai formalizar pela primeira vez o sistema de coordenadas numa das suas obras, ele tem vários, a La Géométrie, tudo bem? Que é um dos sistemas de coordenadas que a gente vai utilizar, que é o que a gente chama de coordenadas no plano cartesiano, ou espaço cartesiano, tudo bem? O plano cartesiano, ele tem duas coisas importantes, dois eixos, duas retas importantes. Então a gente viu na última aula como representar eixos reais, o eixo dos números. Aqui a gente vai usar dois eixos, tudo bem? O eixo que a gente vai chamar de X e o eixo que a gente vai chamar de Y. Eles têm um nome, vocês lembram o nome desses eixos?
Vamos fazer em vermelho aqui, ó. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y, tudo bem? Vocês lembram o nome desses dois eixos? Bom, isso, abscissas e ordenadas, muito bem. Então, o que a gente está o que é o plano cartesiano? A gente está pegando dois eixos reais, tudo bem, que a gente estudou, e está colocando eles perpendicularmente um sobre o outro. E através desse plano formado por essas duas retas, então assim, vocês estudam lá em geometria, né? A conceituação de ponto, reta, segmento de reta, plano. Então vocês veem lá que quando nós temos duas retas não lineares, a gente consegue formar um plano, tudo bem? Então a gente aqui tem duas retas perpendiculares, que é a reta de x e a reta de y, e elas formam um plano, que é o que a gente chama de plano cartesiano, tudo bem? Aqui um pouquinho maior, o plano cartesiano para vocês. Então, como eu já perguntei, a Meli falou latitude e longitude. Meli, latitude e longitude são as coordenadas que a gente utiliza para localizar um ponto no planeta Terra, tá? Abscissas e ordenadas são os que a gente usa no plano cartesiano, que é no x e y. Bom, eixo das abscissas é o eixo do x. Na época que eu estava no cursinho ainda, a gente fazia para lembrar qual que era x, qual que era y, a gente tem o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas. A gente não falava abscissas, a gente falava abscissas, x, para lembrar que é o eixo do x, tudo bem? Eixo das abscissas, abscissas, eixo x. O eixo y é o outro, que é o das ordenadas. Então, temos esses dois eixos formando o nosso plano cartesiano, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, o silêncio, eu imagino que não há dúvida. Continuando. A gente tem, pessoal, no plano, o nosso plano ele é formado por duas retas, e essas duas retas elas vão dividir aqui o nosso espaço em 4 quadrantes, tudo bem? A gente tem o primeiro quadrante, que ele vai se localizar no canto direito e superior. A gente tem o segundo quadrante, que vai estar localizado no canto esquerdo superior. O terceiro quadrante no canto esquerdo inferior e o quarto quadrante canto direito inferior. Tem que saber onde é cada quadrante? Sim, tem que saber onde é cada quadrante. Tem que decorar isso. O plano cartesiano é um dos planos mais simples, básicos, que a gente vai utilizar para toda a parte de função, tudo bem? Muitas vezes um exercício ele vai te falar que um certo ponto está em tal quadrante, ou uma certa reta está em tal quadrante. Então é importante saber onde fica cada quadrante, tudo bem? Então a gente tem 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Bom, como que funcionam as coordenadas no plano cartesiano, pessoal? Como que a gente representa essas coordenadas? Vamos lá. Uma coordenada, ela é representada por 2 números. O número x e o número y, tudo bem? Ou aqui, isso daqui vai ser um número. O x é uma letra, né? Mas é uma variável que vai representar um número. E aqui a gente tem o y. Então a gente tem a coordenada x e a coordenada y, tudo bem? Então, um ponto, para ele ser representado no espaço, ele precisa de 2 números. A sua coordenada x e a sua coordenada y, tudo bem? Ele precisa necessariamente desses 2 pontos. Apenas com um ponto a gente não consegue localizar ele no espaço. Então a gente precisa desses 2 números para fazer a localização desse ponto P. De modo geral, a gente representa um ponto por uma letra maiúscula, tudo bem? Por isso que eu estou colocando um P maiúsculo aqui e não um P minúsculo. Normalmente a gente representa pontos por letras maiúsculas, tá bom? Evitem representar pontos por letras minúsculas. Bom, vamos fazer um exemplo então de como representar esse ponto, como fazer a representação de um ponto no plano cartesiano, tudo bem?
Bom, eu quero representar o ponto A. O ponto A, ele tem coordenada x igual a 2 e y igual a 4. Tudo bem? Então, como que eu vou representar esses pontos no meu plano? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o elemento x igual a 2 e achar aqui na minha reta de x, que é essa reta deitada, a reta horizontal, tudo bem? Eu preciso achar onde está o 2. Então é a primeira coisa que eu faço. Olhem só a minha reta, aqui no quadriculado, dá para ver bem. Cada quadradinho aqui está representando meio, tudo bem? Então aqui ó, tem a representação do número 1, aí aqui a representação do 2, do 3, 4, do 5. Bom, esse segundo risquinho aqui, ele é a representação do 2. Bom, achei a minha coordenada de x. Agora eu preciso achar a minha coordenada em y, tudo bem? 4. Venho aqui, ó, que é a reta do y, e eu preciso procurar nessa reta quem é o 4. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui está o número 4. Pessoal, onde está o ponto? O ponto A. A coordenada x2 está aqui, y4 está aqui. Onde está o ponto A? Então, como que eu encontro esse ponto A? É onde duas linhas se encontram. Muito obrigado, muito bem, está certíssimo. Após eu encontrar as coordenadas, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha auxiliar saindo do 2. Então, olha só, pessoal, quando eu vou traçar essa linha auxiliar não pode ser torta, feita de qualquer jeito. Ela tem que vir paralela à reta do y, ó, tá vendo? Ela está vindo paralela. Elas estão vindo uma do ladinho da outra. E eu vou fazer a mesma coisa para o 4. Vou traçar uma reta paralela saindo do 4. Onde essas duas retas se encontrarem, esse ponto onde elas se encontrarem aqui, é o ponto A, tudo bem? É onde está o ponto A. Bom, cabe uma observação aí. O ponto A aqui, se vocês verem, ele está bem gordinho, né? Pontos, um ponto, ele não tem dimensão, tudo bem? Ele não significa que esse ponto ele é desse tamanho e ele ocupa esse espaço. O ponto é um elemento geométrico adimensional, ele não tem dimensão. É simples, eu poderia usar essa bolinha desse tamanho, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas o importante é que esse ponto ele é o encontro dessas duas retas azul e vermelha, que é da coordenada das abscissas e das ordenadas, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí eu tenho o ponto B. O ponto B, ele tem coordenada x menos 2 e y menos 4. Pessoal, o processo, ele é o mesmo, tudo bem? O processo é o mesmo. Eu preciso vir na reta do x. É uma reta, lembra que isso aqui é uma reta real. Então ela tem números positivos, números negativos. Se vocês olharem na reta do x, todo número aqui para a direita é positivo. Aí a gente tem a origem, que é o 0, e todo número para trás é negativo. Tudo bem? Então eu posso vir aqui, ó, menos 2. Aqui, ó, eu tenho 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tudo bem? Eu preciso achar o menos 2 e preciso achar o menos 4. Menos 2, menos 4. Traço as minhas retas auxiliares. Então, o ponto que elas se encontrarem é o meu ponto B. É o ponto B. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? A gente encontrar os pontos no nosso plano cartesiano, né? Basta você colocar a coordenada x, a coordenada y, traçar esses pontos e traçar as retas auxiliares, e no encontro dessas retas, vocês têm o ponto que vocês estão procurando. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos fazer vocês trabalharem.
Eu tenho aqui 4 pontos, o ponto A, B, C e D. E eu quero que vocês calculem a área formada pelos pontos A, B, C e D. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que determinar onde estão em cada ponto, onde cada ponto está. Esses pontos vão formar uma figura geométrica, tudo bem? E essa figura geométrica, eu quero que vocês determinem o valor da área. Vocês já sabem calcular áreas de figuras planas? Área de quadrado, retângulo, trapézio, vocês sabem calcular? Tá. Então, vou dar uns 5 minutos aí para vocês marcarem os pontos, que vocês, esses pontos no plano, desenharem a reta e tentarem calcular a área. Precisa fazer essas retas quando vocês forem desenhar no caderno de vocês aí, precisa fazer com régua, com todo zelo. É assim, claro que se a gente fizer essas retas com régua, o mais importante elas serem perpendiculares, elas não podem estar. Não dá para fazer algo desse tipo. Você desenha a reta do X, aí a reta do Y meio torta, tudo bem? Tipo, isso não dá, elas têm que ser perpendiculares. O que é o mais importante aqui para vocês? Vocês desenharem essas retas perpendiculares e a segunda coisa é ter uma lógica nas divisões que vocês vão fazer, porque vocês vão fazer isso no caderno. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu vou desenhar a reta do eixo X, tudo bem? E eu vou fazer a divisão. Aqui vai estar o zero. Aí aqui eu faço 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Não precisa fazer com régua exatamente a mesma distância certinho, mas tem que ter o que no mínimo. Vocês precisam manter essa distância bem similar, tudo bem? Essa distância aqui entre 1, 2, 3, 4. Não dá para fazer esse tipo de situação. Esse tipo de situação vai confundir a cabeça de vocês, tudo bem? Então façam as retas procurando fazer um espaçamento entre os números com o mesmo tamanho, tudo bem? Fazer as retas retinhas, perpendiculares, tá? Mantendo o espaçamento entre os números de forma coerente, para que quando vocês forem fazer o desenho, vocês não façam um desenho que vai parecer confuso para vocês. O desenho é para ajudar vocês, tudo bem? No meu relógio aqui são 15h40, tá? 3h40. Eu vou dar uns 5 a 7 minutos para vocês tentarem fazer. O professor, você pode acertar a média de novo, ela tá pedindo para entrar e caiu. Já entrou? Tá, tudo bem. É que não sou eu que aceito. Ah, que bom então, que já deu. Tudo bem, pessoal? Façam aí uns 5 a 7 minutinhos. Tentem fazer e calcular a área. Tudo bem? Primeira coisa de tudo, acha os pontos. Vamos fazer por partes. Todo mundo aí pega, desenha essas retas e marca cada um dos pontos. Vai, 3 minutinhos para marcar os pontos.
E aí, pessoal, já desenharam os pontos? Ah, eu desenhei, mas ficou meio esquisito. Assim, Ah, não é para ficar esquisito. Que um figura pouquinho. formou? Ele forma uma figura. Eu acho que é um trapézio. Muito bem, é um trapézio. Todo mundo conseguiu fazer os pontos e chegar num trapézio? Tá. Sabrina disse que sim. E o resto do pessoal? Temos quantas pessoas na sala? Eu conto como 2, o Guilherme como 3, 24, temos 21 pessoas. E o resto, as outras 21 pessoas que estão aí, conseguiram fazer esse desenho? Estão aí? Bom, vamos fazer aqui então. Aqui, vamos lá. Sim, no chat. Beleza. Muito obrigado, Levi, Patrícia. Não bonito, tudo bem. Não precisa ficar bonito. Precisa ficar de uma forma que vocês entendam. Deixa eu fazer uma observação então já, né? Vocês têm dois tipos de prova que vocês vão enfrentar. A prova de primeira frase, que é uma prova alternativa, e depois uma prova de segunda fase, que é uma prova aberta. Não sei se, acredito que todo mundo saiba as diferenças. Nas primeiras fases, a única coisa que vale na tua correção é o que você pinta lá no gabarito, as bolinhas, os quadradinhos que você vai pintar. Então não importa na sua prova se você fez um plano cartesiano todo destrambelhado, tudo bem? Todo torto. O importante é que você entendeu e usou ele de forma correta para conseguir resolver o exercício. Na prova de segunda fase, não acredito que vocês vão perder ponto, mas na hora de apresentar a questão, é bom apresentar ele de uma forma correta, tudo bem? Levar uma régua para fazer, tudo bem? Para mostrar que o desenho está correto, tá bonitinho, que você pelo menos ali usou uma escala coerente, isso é muito importante, tá? Para apresentação do teu raciocínio numa prova aberta. Bom, vamos lá então. Resolver esse exercício aqui. Vou pegar o ponto A, coordenadas 2 e 4. A gente já tinha feito, né? 2 e 4, aqui ó. 2 e 4, acho o ponto A. Ponto B, menos 2 e 4. Então aqui está o menos 2. O 4 já está lá. Simplesmente prolongo a reta para o lado negativo de x. Aqui está o ponto B. Então olha só, pessoal. O ponto B e o ponto A, eles estão na mesma linha aqui, ó. Tudo bem? Eles estão formando uma reta paralela com o eixo x, tudo bem? É uma reta paralela com o eixo x, nesse caso. Vou fazer o ponto C. O ponto C é menos 2 e menos 4. Então, ele está no terceiro quadrante, ó. Menos 2 e menos 4. Aqui está o nosso ponto C. Então, olha só. Aqui, B e C, ó, eles estão... É uma reta que está paralela à reta Y. E a reta aqui, BA, é uma reta que está paralela ao eixo X. Se a reta X e a reta Y são perpendiculares, ou seja, essa reta aqui ela forma um ângulo de 90 graus, e BA e BC também são paralelas a essas retas, obrigatoriamente aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, pessoal. Tudo bem? Isso é muito importante, porque é isso que vai definir que tipo de figura geométrica é essa, e até para a gente poder fazer a conta depois, tudo bem? A gente marcou o ponto A, o ponto B, o ponto C, vamos para o ponto D. O ponto D, ele muda um pouquinho, ele tem a coordenada x igual a 4 e a coordenada y igual a menos 4. Então aqui, olha, um pouco mais para frente, tá vendo? Aqui é o nosso ponto D. Ele está aqui, ó, ele forma uma reta com C e D, é uma reta também paralela a e B, e aqui também está formando o ângulo de 90 graus, tudo bem? Bom, esses são os 4 pontos. Que figura formou, pessoal? Vocês já falaram, formou um trapézio, tudo bem? Então, colocando aqui o nosso trapézio, foi essa figura que formou, tá? Bom, agora vamos mudar de tela aqui.
Vou mudar de tela porque fica mais fácil para eu escrever. Bom, vou fazer o desenho agora que a gente acabou de fazer para a gente resolver esse exercício. Então vamos lá. Aqui a gente tem o eixo X. Aqui nós temos o eixo Y, tudo bem? Eixo Y, eixo X. Então nós temos aqui... Eu acho que eu fiz... Tudo bem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou marcar os pontos agora, então. O nosso primeiro ponto é o ponto A. 2 e 4. Então aqui 2 e 4. Ponto A. Ponto B é menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Esse é o ponto B. Ponto C, menos 2 e 4. E o ponto D. Tá, isso foi o que a gente fez. Vamos marcar essas linhas aqui. Aí, ficou esse trapézio esquisito. Olha lá. Tivemos um trapézio. Muito bom. O exercício ele quer a área desse trapézio. Como a gente calcula a área de trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Muito bem, muito bem. Então, exatamente, vou mudar a cor aqui. Então, a área de um trapézio a gente calcula como base maior mais base menor vezes a altura, e isso tudo dividido por 2. Quem é base maior, quem é base menor, quem é a altura do trapézio. Então vamos lá. A base maior. Primeiro, quem são as bases? O que eu já acabei falando, mas quem são as bases de um trapézio? BA e CD. BA e CD. Por quê? Porque são que fica em cima e embaixo. Então, não necessariamente. A gente pode ter um trapézio assim, ó. A Olivi comentou, são as paralelas. Exatamente, exatamente. Bases de um trapézio são os lados paralelos, tudo bem? Essa é a definição. Então aqui a gente tem uma base. Aqui a gente tem uma outra base. Peraí, deixa eu fazer mais para cima para não pegar o eixo. Aqui a gente tem uma outra base. E quem que é a altura? Qual que é a definição da altura do trapézio? Se as bases são os lados paralelos, a altura é quem? A altura é a distância entre os lados paralelos, entre as bases, né? Então aqui, ó. Volta. Aqui nós temos a altura. Então aqui a gente tem a base maior, aqui a gente tem a base menor e aqui a gente tem a altura. Bom, qual é o valor da base maior, qual é o valor da base menor e qual é o valor da altura? Quanto vale a base maior? Quanto vale essa daqui? Bom, a gente sabe que esse ponto aqui, ele é menos 2. Esse ponto aqui, ele é 4. Qual que é a distância do menos 2 ao 4? 6. 6. Aqui basta a gente contar, né? Os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tudo bem? Qual que é a distância agora na base menor? Quanto que a gente tem de distância aqui? 4. Muito bem.
E a altura? Qual que é a altura? A altura é 8. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida nessas distâncias? Bom, a área do trapézio, então, é a base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Tudo bem? Então, 6 mais 4, temos 10. 10 vezes 8, dividido por 2. Tudo bem? 10 vezes 8, 80. 80 dividido por 2, isso aqui é igual a 40. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Vocês conseguiram chegar nessa área de 40? Sim. Muito bom. E aí, fácil, médio ou difícil esse exercício? Fácil. Tá bom. Muito bem. Vamos passar um exercício médio para vocês fazerem, então. Deixa eu ver que horas são. Tá, acho que tem tempo. Vamos adicionar uma folha aqui. Bom, eu vou escrever o exercício para ficar aqui escrito o enunciado. Exercício. O que eu quero que vocês façam? Obter os valores, vou até escrever em maiúsculo, reais de M, de modo que o ponto P 2M mais 1, 3M menos 6, pertença ao quarto quadrante. Bom, vamos fazer esse exercício aqui agora, então. Um exercício um pouquinho mais difícil. Obter os valores reais de M, de modo que o ponto P... Então aqui, pessoal, então olha lá. O ponto P, todo ponto é formado pelas coordenadas X e pelas coordenadas Y. Ó, a coordenada X e a coordenada Y. Só que aqui eu estou dando X e Y em função de M, tudo bem? Então o X ele é 2 vezes M mais 1. E o Y é 3 vezes M menos 6. E eu quero que vocês façam o quê? Encontrem o valor de M. Esse é o objetivo, é achar esse valor de M de forma que esse ponto pertença ao quarto quadrante. Tudo bem? Eu vou dar uns 5 minutos para vocês pensarem como resolver isso. E aí eu já resolvo com vocês, tá bom? Tentem fazer aí, por favor. Agora no meu relógio são 15h58. Temos 16h05. Uns 7 minutinhos para vocês pensarem e tentarem fazer esse exercício. Se tiverem dúvidas, eu tô aqui, pode chamar, perguntar no chat, tá bom? Eu só vou desligar o microfone, mas estou aqui. Qualquer coisa é só chamar.
Não faz. Professor, Oi? não tô conseguindo, não. Não tô conseguindo? Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Eu tenho que montar uma equação para. Eu fiz assim, eu peguei, igualei o 2m mais 1 igual a 2m ou 3m menos 6 para descobrir um valor de m, que deu menos 7, não sei se estou fazendo certo. Foi, mas Tá, é que eu também fiz isso, mas não deu tão certo assim, não. tá bom, Não? vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou resolver com vocês. Respondendo o que vocês falaram agora, quando vocês falaram que vocês igualaram, né, os valores, eu só vou fazer um comentário em relação a isso. Na matemática, é por isso que a gente acaba fazendo bastante exercício para treinar, a gente vê as aulas. É muito importante saber o que a gente está fazendo e o porquê. O que eu tô. Isso daqui é uma equação, né? 2m mais 1 igual a 3m menos 6. Se eu resolver, eu vou achar um valor para m. Mas o que significa igualar esse cara e esse cara? O que significa igualar isso daqui? Isso é uma Anular. Não. O que representa cada um deles? Esse representa x e esse representa y. O que significa que quando eu faço igual essas duas expressões? Só podia Significa que igualar quando fosse, se fosse descobrir o mesmo número, né? Se for x e x. isso basicamente o que você está falando é que se você encontrar um valor para m em que isso seja igual, eu estou falando que o valor de x ele é igual ao valor de y. Significa que quando eu for fazer aqui, deixa eu fazer uma reta aqui. Quando eu fazer meu plano e eu for desenhar essas coordenadas, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Quando eu faço x igual a y, significa que eu vou pegar um ponto em x e em y, tá vendo? Ó, eu vou pegar um ponto em que essa distância aqui, essa distância vai ser igual a essa. É exatamente isso que eu estou falando, que é esse valor de x e esse valor de y. Quando eu igualo a minha coordenada x igual a y, eu estou falando que os valores em x e o valor em y eles são iguais. É isso que significa igualar as coordenadas x e y. Se vocês resolverem isso daqui, vocês vão se resolver essa equação 2m mais 1, vamos resolver 3m menos 6, vou jogar o 2 para cá e o 6 para cá, vai ficar 1, o 6 passa positivo, o 2 passa negativo, então eu tenho que m é igual a 7. Eu estou falando que quando eu colocar no lugar do m, quando eu colocar aqui no lugar do m, eu vou colocar 7, vamos colocar 7 no lugar do m. Então eu tenho 2 vezes 7 mais 1, tem que ser igual a 3 vezes 7 menos 6. 2 vezes 7, 14, 14 mais 1, 15. Igual 3 vezes 7, 21, 21 menos 6, 15. O que eu estou falando, na verdade? Eu estou falando que esse é um ponto que tem coordenada x igual a 15 e x igual a 15, tudo bem? Foi o que eu falei para vocês. A distância aqui em x é igual à distância em y. É isso que significa igualar x e y, tudo bem? Mas não é isso que o exercício quer. Tudo bem. Isso não é o que o exercício quer, mas isso é uma forma de resolução. Se a pergunta fosse, olha, qual é o valor de m para que a coordenada x seja igual à coordenada y? Aí a gente iguala, tudo bem? Mas não é isso que o exercício pediu. O que o exercício pediu? O exercício pediu para que a gente ache o valor de m para que esse ponto, onde que ele esteja? Quarto quadrante. Quarto quadrante. Então aqui a gente tem, ó, x, y. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui quarto quadrante.
o que caracteriza aqui estar no quarto quadrante, pessoal? Meu Deus. Pode falar, desculpa. Que x é positivo e o y é negativo. Perfeito. Aqui nós temos que o x ele é positivo e que o y ele é negativo. Então, para que o ponto esteja no quarto quadrante, x tem que ser positivo, ou seja, x tem que ser maior que zero, e y tem que ser menor que zero. É essa condição aqui que eu vou usar para conseguir resolver o meu problema. Aí, o que é x, pessoal? A gente sabe o que é x. Então, vamos lá, vamos fazer aqui primeiro. Ó. X maior que zero. O que é x? X é 2m mais 1. E isso tem que ser maior que zero. Vamos fazer uma observação aqui, pessoal. Isso que eu acabei de escrever aqui, isso daqui, tem um nome. Essa expressão matemática ela tem um nome. Isso é o que a gente chama de inequação. Tudo bem? A gente vai ter uma aula só sobre isso. A inequação, isso aqui é uma inequação do primeiro grau. A inequação do primeiro grau ela é muito, muito parecida com uma equação do primeiro grau, na sua forma de resolver, tá? Ela tem uma outra, assim, um outro detalhezinho, a gente vai acabar estudando isso melhor na aula de inequação, mas a forma de resolver isso é muito parecida. O que a inequação está falando pra gente? Ela está falando que 2m mais 1 é um valor que é maior que zero, tudo bem? Então, como que eu vou resolver isso daqui? Eu vou resolver da mesma forma que eu resolvo uma equação. Vou isolar a letra de número. Então, aqui eu tenho 2m, eu vou isolar o m, pegar o 1 que está positivo e passar para o outro lado negativo. 0 menos 1, tudo bem? Continuando resolvendo isso daqui, 2m, 0 menos 1 é menos 1, tudo bem? O 2 está multiplicando o m, então eu vou passar para o outro lado. Então ele vai ficar, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Menos 1 sobre 2. Então, eu estou falando, pessoal, que o m, ele pode ser qualquer número, desde que ele seja maior que menos meio. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Bom, só que é o seguinte. Isso daqui é uma primeira condição, né? A gente tem duas condições. A segunda condição é que o y... O y, ele tem que ser menor que zero. Então, quem que é o y? O y é 3m menos 6, e isso tem que ser menor que zero. Bom, resolvendo isso daqui. 3m, o menos 6 passa para o outro lado, ele é negativo, passa positivo. 0 mais 6, tudo bem? 3m, 0 mais 6 é 6. O 3 está multiplicando o m, se ele está multiplicando, ele passa dividindo, 6 sobre 2. Então, o m, ele tem que ser menor, 6 sobre 2 é 3. Então, aqui está a minha condição. M menor que 3. Eu achei duas condições, pessoal. Eu achei que M é maior que menos meio e ele tem que ser menor que 3. Qual que é a resposta, então, que eu dou? Lembra da aula passada? Eu acabei fazendo uma revisão bem rápida agora cedo. A gente tem duas condições. A primeira condição é que M tem que ser maior que menos meio. E a segunda condição é M tem que ser menor que 3. Vamos desenhar as retas aqui, pessoal. Vamos fazer essa reta aqui. A reta dos reais. Vou desenhar a origem. A origem é o 0, tudo bem? Sempre lembrar. Vamos colocar o ponto meio. Onde a gente vai colocar o ponto meio? O ponto meio, vamos colocar ele aqui. Aqui está o meio, menos meio, perdão. Ele está antes do 0. Vamos colocar
o 3. O 3 está depois do 0, tudo bem? Então, na minha reta de cima, eu estou falando que todos os valores de m têm que ser maior que menos meio. Então, eles têm que ser valores maiores. E na de baixo, eu estou falando que tem que ser menor. Quem que é a resposta aqui, então, pessoal? É todo mundo que está... Entre menos um meio e 3. Perfeito. É todo mundo que está aqui entre eles. Aqui. Então, aqui, ó. Menos meio, 3. Essa é a minha resposta. O m não tem um único valor. Ele é um intervalo, pode ser vários números. Como que a gente escreve isso daqui, pessoal? Esse intervalo. Qual que é a minha solução aqui, a minha resposta? Minha solução é quem? Minha solução é um valor de m, certo? Quem é esse m? M tá o quê? M é um valor que está entre menos meio e 3. Ou, escrevendo da forma com chaves, menos meio aberto e 3 aberto. Essa é a resposta. Tudo bem? Tudo bem. Solução. Conseguiram entender, pessoal? Agora sim. Então, aí a gente começa a juntar todos os conceitos. Aí esse exercício já começa a juntar vários conceitos numa coisa só. Junta plano cartesiano, junta os valores de intervalo, conjunto, tudo bem? Aqui a gente já começa a ficar com os exercícios um pouco mais elaborados. Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão em relação a isso? Tranquilo? Tá bom. A gente tem mais 15 minutinhos, dá para fazer uma iniciação aqui então de função. Bom, é assim, pessoal, de plano cartesiano que eu queria mostrar, eu mostrei para vocês. Então foram essas principais coisas que a gente viu até agora, né? Vamos lá, de novo, conjuntos numéricos, operações de conjuntos, como a gente representar os conjuntos numéricos em retas, eixos reais. Agora a gente viu como representar um ponto, ou melhor, a gente viu o que é um plano cartesiano, que esse plano cartesiano ele serve então para a gente fazer representações de pontos, tudo bem? A gente viu que os pontos a gente sempre vai representar por x e por y, tudo bem? Então vai ser sempre essa relação x e y, tudo bem? A gente vai ter sempre essa relação. O que a gente vai ver agora é como a gente dá essa relação de x e y, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai ter o conjunto A, o conjunto B. No conjunto A, a gente tem o elemento 0, 1, 2 e 3. No conjunto B, a gente tem o número 0, 1, 4, 9 e 25. Pessoal, a gente tem esses dois conjuntos aqui, tá? Vocês conseguem ver alguma relação entre os números desses conjuntos? Só o 0 e 1, que é igual, né? Sim, eles são iguais. Mas existe uma relação entre eles. Vamos imaginar que o grupo A seja os elementos possíveis. Então aqui, o grupo A são os elementos possíveis para x, para valores de x, tudo bem? E o grupo B
são os elementos possíveis para y. Eu quero construir pontos, tudo bem? Aqui são os valores possíveis para x e aqui são os valores possíveis para y. Eu quero construir um conjunto de pontos, tudo bem? Como que eu relaciono esses elementos? Vamos fazer o seguinte, antes então, vamos tirar o 25 primeiro. Existe uma relação nesses elementos. Como que eu relaciono cada um desses elementos? Para facilitar, eu vou mostrar quem está relacionado com quem. Então vamos lá. Acho que os mais óbvios, 0 está relacionado com 0. 1 está relacionado com 1. O 2 está relacionado com 4. E o 3 está relacionado com 9. Eu quero construir uma relação entre x e y que sirva para todas essas faixas aí que eu desenhei, para todas essas linhas. Qual que é a relação dos elementos de x com os elementos de y? E aí, pessoal? Existe alguma relação? Vocês conseguem enxergar alguma relação? Como que a gente poderia, por exemplo... Tá, o Levi falou, os dois primeiros são iguais e os dois últimos são divisíveis. Beleza, tá ok. Mas eu quero uma relação que seja a mesma para todos. Existe uma relação que eu consigo escrever e ela vai servir para todos. X multiplicado dá o resultado de Y. Eu acho que eu entendi o que você falou, mas não está muito bem explicado, Lucas, desculpa. Muito bem, exatamente, Sabrina. O que a gente tem? Se vocês olharem, os elementos de B, os elementos que eu estou chamando de Y, eles representam o quadrado dos elementos de X. Então, eu poderia escrever essas relações como Y é igual a x ao quadrado. Como assim? Então, se a gente pôr aqui, ó, os elementos de x, vamos traçar uma reta aqui, e os elementos de y. Vamos fazer aqui, ó, para vocês verem. 0. Tem o 0. Deixa eu fazer um pouquinho menor só. 0. Se eu fazer 0 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, 0 ao quadrado, eu tenho quanto? 0. Se eu pegar o 1 e fazer 1 ao quadrado, eu tenho quanto? Eu tenho 1. Se eu pegar o 2, 2 ao quadrado, eu tenho quanto? Eu tenho 4. Se eu pegar o 3 e fazer 3 ao quadrado, eu tenho 9. Então, existe uma relação entre os elementos de A e os elementos de B. Que relação é essa? É essa equação. Essa equação aqui, ela dá a relação entre esses elementos. Isso daqui que eu acabei de escrever aqui embaixo, xy, eu posso escrever na forma de pontos. Tudo bem? Então aqui eu posso tirar o primeiro ponto, ponto 1, em que o x dele é 0 e o y dele é 0. Aqui eu posso pegar o segundo ponto, ponto 2, em que o x dele é 1 e o y dele também é 1. Aqui eu posso pegar o terceiro ponto, em que o x dele é 2 e o y dele é 4. Eu posso pegar o quarto ponto, em que o x dele é 3 e o y dele é 9. Então, olha só, vamos recapitular tudo que a gente fez aqui. Existiam dois conjuntos. Lembra? Isso aqui é uma isso daqui é uma representação de conjunto, na forma de diagrama.
Então, dentro do conjunto A, eu tinha os elementos 0, 1, 2 e 3. Dentro do conjunto B, eu tinha os elementos 0, 1 e 4. O elemento A, perdão, o conjunto A, os elementos de A se relacionavam com os conjuntos de B de que forma? Os conjuntos de B, eles eram o quê? Eles eram o quadrado dos elementos de A. Então, existia uma relação entre esses dois conjuntos, entre os elementos desses dois conjuntos, tudo bem? E a gente pode escrever a relação, esses números de A e de B relacionados, na forma de pontos. Então, aqui, ó, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Eu posso representar esses números, a relação desses números, como pontos, tudo bem? Em que eu tenho o valor de x e o valor de y. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida em relação até aqui? Beleza. Então é o seguinte, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui do lado. X, Y. Ah, mas professor, o Y não está no meio de X. A reta do Y não está cortando exatamente a reta de X. Precisa estar cortando exatamente no meio? A resposta é não. Mas por que não? O que é o importante eu saber? Aonde as retas se cortam? A reta X e a reta Y, elas se cruzam em qual ponto? Exatamente. Esse ponto aqui. Quem é esse ponto aqui, em roxo? Que a gente viu. Esse ponto é o que a gente chama de origem das retas. E quanto vale a origem das retas? Tanto para X quanto para Y. 0. Tudo bem? Isso aqui vale 0. Então, tanto faz se eu pegar a minha reta do Y e desenhar ela um pouco para trás, um pouco para frente. Por que eu fiz ela para trás? Porque eu vou desenhar os números agora, o número 1, 2, 3, 4, 5, são todos números positivos. Eu não preciso desenhar a parte negativa do plano, porque eu não vou usar. Então aqui, ó, eu vou desenhar aqui 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, o 1, o 2, o 3, o 4. Eu só estou desenhando no meu plano as partes que me interessam. As retas são infinitas, tudo bem? Se eu quisesse puxá-la mais para trás, eu poderia. Bom, eu desenhei um plano aqui, fiz essa observação que a gente pode desenhar do plano. A gente pode desenhar só o quadrante que a gente quer, basta a gente representar corretamente cada número, tudo bem? Eu vou representar os pontos, tudo bem? O ponto P1, ele tem coordenadas x, y, 0 e 0. O ponto P1, ele é a própria origem, tudo bem? Que tem coordenada x igual a 0 e y igual a 0. O ponto 2, ele tem coordenada x igual a 1 e x igual a 2. X igual a 1 e y igual a 1. O ponto 3, vamos escrever aqui, ponto 2, ele tem coordenada x igual a 2 e y igual a 4. Se eu fosse desenhar o terceiro, ele estaria aqui, x igual a 3 e 9, lá em cima. Tudo bem? Então, ó, esses pontos aqui que eu desenhei. Eles vão formar uma curva se eu ligar esses pontos, tudo bem? Essa curva, ela é a representação da equação matemática. Y igual a x ao quadrado. Ela é essa representação, só que na forma gráfica. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu peguei os pontos, desenhei os pontos e liguei os pontos através de uma curva. Tranquilo?
Beleza, tem 5 minutos, 3 minutos para acabar. Então, assim, pessoal, a gente viu hoje plano cartesiano, tudo bem? A gente viu como representar esses pontos no sistema cartesiano, muitas vezes como utilizar, vimos os quadrantes. E para encerrar, o que a gente acabou de ver aqui nessa tela é como números entre conjuntos se relacionam e eles formam pontos, tudo bem? Eu posso pegar números de conjuntos, relacionar eles e formar pontos. Isso que a gente está fazendo aqui, essa relação aqui que eu escrevi, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui poderia ser qualquer expressão matemática. Isso daqui que eu fiz, essa relação, é o que a gente chama de função, tudo bem? Isso é o que a gente vai dar o nome na matemática de função. A função, a gente pode representar por y ou por uma outra representação que a gente chama de f de x, que é o quê? É o nosso y e o f de x igual a alguma expressão matemática aqui que envolva o elemento x. Ou seja, o que está falando isso daqui? Os elementos de y aqui, que a gente representou pelo conjunto B, eles são iguais a alguma coisa, alguma expressão matemática, que nesse caso foi x ao quadrado, né? Isso aqui é a expressão que vai dar o nome, que vai dar o valor de y. Isso é o que a gente chama de função. E esses pontos aqui que a gente desenhou aqui embaixo é exatamente a representação dos pontos de uma função. Então a gente tem o ponto x e o ponto y, ele é a função, tudo bem? Ele representa o resultado daquela função. Então a gente consegue representar uma função num gráfico, num plano cartesiano, através de pontos, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu peguei os pontos, eu desenhei os pontos, e depois eu liguei esses pontos. Essa ligação, essa curva que eu fiz aí, ela é a função. Isso daqui é uma função matemática, tudo bem? Então aqui é só uma breve introduçãozinha de função. Na próxima aula, daqui a 15 dias, a gente começa estudando todas as definições, conceitos de função, porque esses conjuntos que a gente viu aqui, eles têm um nome. Eles têm um nome específico quando a gente trabalha com função, que é o conjunto domínio, contradomínio, e tem o conjunto imagem, tudo bem? Que é os conjuntos que a gente vai ver na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Vocês queiram tirar também? Minha aula acaba 16h30, né? Que horas acaba minha aula? Ou 16h40? (16h30), perfeito, então, pessoal. São exatamente 16h30 aqui no meu relógio, tá bom? Deixa eu ver quem que é o próximo. É o David, o próximo professor? Isso, ele mesmo. Tá, ele já entrou na aula? Deixa eu ver se tem exercício para vocês fazerem. Bom, se vocês, para a próxima aula, fica então, claro, de exercício, vocês começarem a ler, fazer uma leitura do capítulo 2 da apostila, tudo bem? O computador está travando.
Tá, tô apresentando aqui minha tela, o PDF da apostila, tudo bem? Aqui, vocês já começam, se vocês puderem fazer uma leitura disso, pessoal, isso já vai ajudar bastante. Aqui, ó, relações, funções, ele vai dar alguns exemplos para vocês, tá? Deem uma lida nisso daqui, por favor, para vocês já virem para a próxima aula, já com uma ideia do que a gente vai falar, do que a gente vai trabalhar, tudo bem? Que a gente vai trabalhar com esses conceitos aqui de domínio, imagem, função injetora, função sobrejetora, objetora, função par, ímpar, funções, tipos de funções crescentes, decrescentes. Aqui começa já a ficar mais chato o conteúdo, tá bom? Coeficiente angular, isso aqui é função do primeiro grau já. Não sei se a gente já vê na próxima aula. Mas já comecem a dar uma lida. Deixa eu ver se tem exercício que dá para vocês fazerem. Acho que não. Não tem. Então, assim, não tem exercício de função para vocês fazerem ainda, mas se quiserem, ou se não deu tempo ainda, tipo, façam os exercícios de conjuntos, tá? Do capítulo 1. Então, como a gente não tem exercício para vocês ainda, se vocês não conseguiram fazer ou estão atrasados com os exercícios de conjunto, tem mais 15 dias aí para vocês trabalharem, tá bom? Beleza, pessoal, acho que é isso, então. Eu vou sair da sala e, novamente, se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar durante a semana, quando for fazer exercício. E essa quarta-feira tem aula de matemática básica, tá bom? Eu não consegui dar durante a outra semana, mas essa quarta tem. É isso então, pessoal. Obrigado, bom final de semana para vocês, bons estudos, tá bom? E a gente se vê depois então.